Carlo Ancelotti entrou em acordo para rescindir seu contrato com o Real Madrid e abriu caminho para finalmente acertar com a seleção. Enquanto isso, Jorge Jesus segue no páreo, mas o entrave é Neymar. Neymar está mandando até na seleção brasileira. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Neymar pai teve uma reunião com Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para vetar Jorge Jesus. Edinaldo nega que este encontro tenha ocorrido. Para o colunista do UOL, Mauro César, Jesus disse que não tem problemas com Neymar, mas que nenhuma seleção pode ficar dependente de seus jogadores. Ai, 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 hein? Comigo estão Alicia Klein e Mili Lacombe. Mili, virou de novo o jogo, parece que vem Ancelotti e o Neymar tá com moral, viu? O Neymar não entra em campo, mas está decidindo tudo no Santos e na seleção. Boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todas e todos aqui com a gente. Que confusão! Essa confusão fala muito sobre o que é a CBF. Assim, a gente está atrás de treinadores que não tem nada a ver um com o outro. Assim, estaríamos, vou usar aqui a conjugação verbal pertinente, estaríamos atrás, porque nada é certo. A gente não sabe se é o Ancelotti, se foram atrás do Jesus, se alguém sondou Abel, não sabemos de nada. Sabemos que esses três homens que estariam sendo sondados não têm nada em comum. Então, a gente está, de novo, se perguntando quem vai ser o treinador da seleção, quando a pergunta original teria que ser como vai jogar a seleção. A partir dessa pergunta, a gente iria atrás de um treinador de uma maneira muito decente e não dessa forma tresloucada com que a CBF está conduzindo a contratação. O fato é que a gente gosta de dizer que a gente é a maior seleção do mundo, porque é a maior seleção com títulos mundiais. Só que a gente está há um ano de uma Copa e sem treinador. A gente está muito perto da próxima data FIFA, há um mês ou um pouco menos de um mês, sem treinador. A gente não ganha nada há 20 anos. Pior do que não ganhar nada há 20 anos, a gente não joga bem há mais tempo do que isso. Quem somos nós com a camisa amarela? O que é a camisa amarela? São perguntas que a gente precisa responder antes de sair atrás tresloucadamente de nomes díspares para treinar esse scratch. Alicia, tua avaliação dessa reviravolta, do Neymar poder estar influenciando, né, o Neymar pai ali, claro, com a ciência do filho, né, quem pode, quem não pode, quem deve ou quem não deve comandar a seleção brasileira, informações que circulam nos bastidores. Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. É a pior novela do Brasil, essa, né? Porque toda vez que tem reviravolta, ela fica pior, né? Ao contrário de uma boa novela. Então, a gente deu a notícia aqui, né, ao vivo, na quarta-feira, de que representantes do Edinaldo e da CBF teriam contatado a equipe jurídica da Leila para sondar sobre informações da rescisão do contrato do Abel. Depois disso, né, a novela Ancelotti parecia estar encerrada. Jorge Jesus era um nome que corria bem, né, por fora, pelo fato de ter sido desligado do Al Hilal. E eis que a família Neymar, né, de acordo com Lauro Jardim, resolveu se colocar como mais um personagem nessa trama. E é um personagem, para variar, que só atrapalha, porque contribuir não está contribuindo, né? Uma vez que Neymar, filho, não está jogando pela seleção brasileira, o que está fazendo Neymar pai dando pitaco acerca do treinador? Nem que ele estivesse jogando, nem que ele fosse o astro, nem que ele fosse o Messi, que ele fosse o Lamine Yamal. Ele não teria o direito, né, não teria essa ingerência sobre a seleção, não deveria ter em qualquer circunstância, mas ainda mais sem jogar, né, quem é o Neymar na fila do pão hoje da seleção brasileira? Ninguém. O Neymar tem um total de 0 contribuição para a seleção brasileira nos últimos anos. Então, o fato de que a opinião dele ou do pai dele seja levada em conta me deixa ainda mais preocupada em relação à maneira como a CBF está sendo gerida como um todo, mas em especial como está sendo gerida a busca pelo treinador da seleção masculina. No caso do Abel Ferreira, né, o que colegas apuram é que ele de fato não tem intenção de sair antes do Super Mundial, o que dificultaria muito um acerto com a CBF, que faz questão de ter alguém para a próxima data FIFA, que já é agora em junho. O Ancelotti supostamente vai ser esperado até o clássico entre Barcelona e Real Madrid no domingo, que pode dar uma nova chance ao Real Madrid de ser campeão espanhol.
Mas aí é isso, né? Você já tomou 3 tocos e está lá esperando para ver se, de repente, né, o pretendido não muda de ideia, enfim. Eu acho bastante improvável que essa rescisão esteja fechada numa semana que antecede Real Madrid e Barcelona, em que o Real Madrid pode voltar a estar vivo na busca pelo que será o único título da temporada, né? Então, todas as notícias são muito confusas, muita informação vazando. Hoje, o Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, e o Juan, que é coordenador lá na CBF, deram uma entrevista prática, assim, difícil não chamar de constrangedora para o Sport TV, porque claramente eles não têm nada a ver com a negociação, e reforçaram o que a Mili disse mais cedo, que é: não existe uma linha de pensamento, não existe um fio condutor. Existe, queremos um bom treinador e vai ser quem der, né? Se o que a gente quer primeiro não rolar, vamos ver quem dá certo. Essa é a estratégia da CBF no momento. E, enquanto isso, a seleção brasileira está à deriva e, né, aí pedindo pelo amor de Deus para alguém aceitar treinar o que é supostamente uma das melhores seleções do mundo. Tá complicado. Agora, ô Mili, se você fosse o Edinaldo Rodrigues, hipoteticamente, tá? Não, calma lá. Se você fosse a Edinalda, a presidente da CBF, melhor dizendo, Ancelotti ou Jorge Jesus? Jorge Jesus. Não pensaria muito, não. Eu traria alguém que tem mais a ver com a forma como a gente se entende dentro de um campo de futebol. O jogo do Ancelotti, embora muito vitorioso, eu acho que ele é culturalmente conflitante com o nosso. É claro que tem gente que vai falar: não importa, tanto faz, vamos ganhar. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu acho que a seleção brasileira é uma das coisas mais importantes que a gente tem no Brasil, assim como o futebol. Ela representa a gente culturalmente, a nossa identidade, a nossa subjetividade. A maneira como a gente existe dentro de um campo reflete quem a gente é. Então, eu não sou a favor de jogar de qualquer jeito para ganhar. Eu prefiro, inclusive, ter uma seleção que faça muito bonito, me represente num campo, jogue um futebol criativo, ousado, cheio de ginga. Brasil mesmo, esse Brasil das frestas, né? Não o Brasil institucional, que é careta, covarde, conservador. E, eventualmente, perca. Acontece, 82 foi assim. Não está dado que a gente vai ganhar. O que deveria estar dado é que a gente, dentro de um campo de futebol, a gente teria que ser quem a gente é. E o Brasil está imitando o que fazem lá fora. Então, o Ancelotti traria isso para cá. Pode ganhar, claro. O que o Jorge Jesus fez com o Flamengo me interessa mais. Aquele time encantou. Isso me interessaria. Mas parece que a Neymar SA não quer. Se a Neymar SA não quer, não vem. Enquanto isso, não temos Neymar jogador. Temos aqui no Brasil só o Neymar influenciador, né, Alicia? Quero que você fale um pouco sobre isso e também sobre a sua escolha. Se tivesse aí, se você fosse a presidente da CBF, você escolheria pelo Ancelotti ou pelo Jorge Jesus? Olha, Diego, eu optaria pelo Jorge Jesus, especialmente pelo fato de que ele aparentemente quer treinar a seleção brasileira, enquanto o Ancelotti não tem muita certeza. É claro que ele tem uma relação, né, muito importante com o Real Madrid, ainda existe esse sonho de ser campeão espanhol esse ano, mas ele não deu uma indicação de que está disposto a vir a qualquer custo, né? Inclusive abrindo mão de um cheque de rescisão do contrato com o Real Madrid. Ele está indeciso, ao que parece, e o Jorge Jesus já deu mostras claras de que gostaria de ser, até porque, considerando a carreira do Jorge Jesus até hoje, é um salto considerável treinar a seleção brasileira. Eu confesso que tenho minhas restrições em relação ao Jorge Jesus, porque a gente baseia toda a nossa análise ao redor do trabalho dele no Flamengo, que é um trabalho de 1 ano. É um trabalho fenomenal, espetacular, mas é um trabalho de 1 ano, e ele tem 70 anos, ele não é um treinador que começou ontem. Então, a carreira dele não é exatamente uma carreira, né, genial, tem momentos geniais. Mas nesse momento em que a gente precisa de uma solução, traz um cara bom que queira treinar a seleção brasileira, porque esse é o ponto a que chegamos. E Neymar é isso, né? Influenciando, se fosse para o bem, né? Que bom, não pode jogar que esteja fazendo alguma coisa útil fora de campo. Mas não é o caso, né? Tentando tomar decisões acerca de uma seleção na qual ele não vai atuar, pelo menos por enquanto, e fora de campo, né, fazendo o que ele faz de melhor, que é ganhar dinheiro para ele e para Neymar SA.